E louva a Deus, você que pôde vir, você que está usando a sua fé para poder estar aqui, né? Porque para vir para o culto tem que ter fé, né, irmão? Sair de casa para vir para o culto tem que ter fé. Mas eu louvo a Deus que o Senhor está trabalhando na tua vida, está trabalhando nas nossas vidas. Eu creio que é tempo que a gente precisa despertar para o que Deus quer fazer. Queridos, abre a tua Bíblia comigo, o livro de João, você que tem aí, você que está na sua casa, livro de João, capítulo 19. Nós vamos dar continuidade a algo, baixa só um pouquinho o meu retorno, só o retorno meu, o amarelinho. E algo que o Senhor tem, baixa mais um pouquinho o retorno, só o meu retorno. E o Senhor tem ministrado aqui já durante essa semana, Deus está falando conosco, João capítulo 19. Aleluia. Baixa mais um pouquinho. Eu grito, irmão. Eu grito mesmo. Não tira também minha voz. Aí, tá bom. E João, capítulo 19, nós queremos dar continuidade ao que o Espírito Santo tem nos trazido como entendimento para esse tempo. Porque quando a Bíblia diz que o Senhor nos dá pastor segundo o seu coração, eu preciso entender que o pastor desse rebanho é o Senhor. E Ele nos coloca, obviamente, como uma figura representativa dele, para que possa ouvi-lo e possa expressar aquilo que Ele deseja falar. Mas, consequentemente, a coisa mais difícil que tem é quando o pastor está falando uma coisa aqui fora e aqui dentro tem outro pastor falando outra. Então, o meu Deus não é Deus de confusão. Por isso que a gente precisa ficar muito atento que o Espírito Santo está falando conosco, porque muitas das vezes há um anseio no teu coração em ser fiel ao Senhor, em servi-lo com excelência. E a pergunta é: e por que você não tem conseguido? Qual tem sido as amarras que têm prendido você? Se a Bíblia diz que o Senhor já nos libertou, se Cristo verdadeiramente, se o Filho verdadeiramente nos libertar, seremos livres. Eu acredito que você não tem dúvida da sua liberdade. Mas por que muitas das vezes a gente não consegue romper? Por que às vezes a gente ora, e parece que tem pessoas que é como aquela figura, e eu olho para o Antigo Testamento, e sempre quando eu estou olhando para o Antigo Testamento, escute isso, eu consigo ver a figura do velho homem. E às vezes eu olho para o Antigo Testamento e eu percebo a figura do velho homem querendo ainda governar na nova natureza. Porque, amado, preste atenção, depois que nós aceitamos a Cristo, nascemos de novo, uma nova natureza passa a reinar sobre nós, mas existe um processo em que eu e você vamos vivendo. Por quê? Porque nós vivemos a vida toda como escravo, e agora fomos livres. E tem gente que é como cavalo, quando você custa domar, pega um cavalo chucro, o cara doma ele, que doma cavalo. O pastor Tiago é especialista em domar cavalo, né, pastor Tiago? Gosta de cavalo, lá no sul domava, gerenciava, enfim. Aí o cavalo, você bota um pano, né, pastor Tiago, na boca, né, para quebrar, chama-se quebrar o queixo, né? Todo um processo para o cavalo começar a obedecer o comando. Assim éramos nós. Viemos livre, nascemos livre, mas de uma natureza já caída, aonde o diabo se aproveitou desde a nossa infância e foi nos colocando amarras, foi colocando um buçal na nossa boca e foi nos guiando para onde ele queria. Aí vem o Senhor, uau, se revela naquela cruz, nos liberta. Aí, como eu já morei no campo, fica mais fácil eu falar isso, que quando a gente pega um cavalo que a gente andou o dia todo nele, depois que a gente tira o pelego, tira o freio, ele fica paradinho. Não está cansado. A mente dele é: eu ainda estou preso. Aí o dono tem que dizer: vai embora. Aí ele: tá. Assim tem muitos dentro da igreja. Jesus já libertou, mas a mente ainda é de escravo. Deus diz: rompe. A tua mente diz: tu não pode. Eu não consigo. Bom, deve ser a culpa, deve ser a igreja. Vou procurar uma igreja diferente. Depois de andar por muitas igrejas, chega a uma conclusão que não mudou. E aí você vem aqui num culto como esse. Você talvez está nos ouvindo agora aí na sua casa. E nós precisamos entender o que Deus quer falar, quer nos comunicar.
que o que Ele fez na nossa vida é uma realidade, mas o que você precisa fazer também é uma realidade. Não viver uma vida passiva. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só tem um meio de nós provarmos a realidade do Senhor, é quando nós somos livres de uma mente cativa, escrava, que nos condena, que nos acusa. E mediante todo esse cenário, Deus começou a falar conosco aqui como casa. Desde terça-feira Ele vem ministrando isso. Nós temos pregado e temos dado a nossa vida para falar tanto de Cristo. É quase como o centro de tudo. Mas quando a gente olha para a igreja escuta e está como um cavalo que já foi tirado o freio. E se ainda muitos tivessem ainda parado, o pior, que muitos ainda, o diabo parece que tem pego e tem levado de novo para o pecado, para a lama. Mas a Bíblia diz que o Senhor já te libertou. Aonde está essa prisão? O que precisamos fazer? O que precisamos nos posicionar? Será que Deus tem que fazer algo que Ele diz que Ele não pode? Como Ele diz, transformai-vos. Ele está dizendo assim, eu não vou te transformar a maneira de pensar. É você que deve começar a entender. Renove a sua maneira de pensar. Você pensava como escravo, e como que eu penso como livre? Agora eu sou livre. Não, você tem que ter base bíblica para que você seja livre. Não entenderam? Eu não posso simplesmente ficar tendo um pensamento positivo. O pensamento positivo é de pessoas escravas. Eu não tenho pensamento positivo. Eu preciso pensar o que a Bíblia diz. E aí meu pensamento está dizendo o contrário. Mas eu preciso entender, se há uma luta nesse pensamento, é porque tem demônio, fortalezas que tentam me oprimir, que tentam me escravizar, que tentam pegar meu passado e trazer e dizer, essa é a tua realidade. Mas a minha realidade mudou na cruz. A minha realidade mudou na cruz. A tua realidade mudou na cruz. É tempo de você se reposicionar e dizer, Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. A mente passiva e a religião, ela é culpada de uma mente, da mente passiva das pessoas na igreja. Porque quando as pessoas vêm com umas guerras, com luta, ela não leva as pessoas a um lugar onde ela pode acessar a uma verdade, onde ela pode comer de um pão fresco, onde ela pode começar a poder examinar, não ficar oscilando em dois pensamentos. Mas aí a religião diz assim, nós vamos orar por você, e esse mal vai sair, e não sai. Tem melhoras, pico de melhora. Se fala tanto em pico hoje, né? Pico de melhoras. Está vindo o pico, é igual o corona. O pico está vindo e nunca chega o pico. E vão adiando, é para setembro, é para junho, é para maio, e vai indo. E assim é muitas das vezes a gente na igreja, oscilando em dois pensamentos, E a gente passa a vida toda oscilando. Daqui a pouco você está com 99 anos, e sempre ouviu falar como aquele povo, quando Deus tira do Egito, lembra? Moisés começa a dizer, gente, Deus tem algo bom, Deus tem uma terra prometida, e o povo, aleluia! Quando veio a dificuldade, o que o povo fez? A mente do povo quis conduzir eles para onde? Para o deserto, voltar. Talvez você entrou aqui dizendo, é a última vez que eu vou na igreja, eu não aguento mais isso. Não, querido, deixa eu te dizer. Quando Jesus fala uma palavra libertadora na cruz, quando Ele chega na cruz, eu quero falar um pouco sobre isso. Ele diz assim, está consumado o que eu tinha que fazer. Agora deixa eu te dizer, vamos entrar no texto para a gente começar a pregar, porque eu já estou pregando, né? Né, Alexandre? Glória a Deus, que bom te ver hoje aqui na frente. Esse é o teu lugar, rapaz, tu nunca deve ter saído daí. Como Deus faz, né? Tem que trazer até o corona para trazer tu para frente de novo. Aleluia, diz. Acharam? João 19. 19 o quê? Achou 19? Não, achou 19, agora é mais rápido. Versículo 17. Tem uma revelação aqui tremenda, gente. Tremenda. Para isso, para esse momento, para esse tempo. Versículo 17 diz: e levando ele, Jesus, né, as costas, a sua cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, diga caveira. Uau. Que em hebraico se chama Gólgota, aonde crucificaram, e com ele outros dois, um de cada. E Jesus estava onde?
no meio. Amado, quando eu comecei a buscar uma direção de Deus para poder compartilhar o que Ele já vem falando, é como se Deus, como pela misericórdia e graça, Ele já me deu a oportunidade de estar nesse lugar aqui, no Gólgota. Ele me deu a oportunidade de estar lá na frente, mas mesmo que você não tenha ido lá, você sabe mais ou menos como é, vendo pela televisão. Era uma montanha que tinha 2 buracos como de 2 olhos, e um buraco no meio como fosse uma boca. A figura daquela montanha era como se fosse uma caveira realmente. E por que Jesus é crucificado ali? E por que Ele está no meio? Porque aquela caveira, ou melhor, aquele lugar é um lugar profético. Fala de uma mentalidade da morte que reinou, que governou você até antes dele vir. Então quando Ele está plantado no meio de um ladrão e de outro, Ele está plantado no meio da alma e do espírito. Uau! Ai, quando Ele falou isso, eu me derreti todo. Ele disse assim: filho, quando eu coloquei o meu filho ali estava a totalidade do homem morto. Um homem que era governado pela mentalidade do mundo, pela caveira, pelo espírito de morte, pelo espírito que sempre está te dizendo que tu nunca vai chegar, que tu nunca vai conseguir, que você vai ser mais um. Esse é o espírito que Cristo venceu naquela cruz. Quando Ele é cravado ali no meio, irmão, está apontando, um é a alma e o outro é o espírito. Só que teve um que ali reconheceu Ele. O espírito reconhece, o nosso espírito reconhece que Ele é o meu Salvador. Mas a minha alma, a minha mentalidade que sempre sofreu, que sempre passou luta, ela olha e diz assim: mas eu não consigo, pastor. Eu escuto o Evangelho, vocês falam essas coisas, mas para mim é tão difícil. Vem meu passado todo na memória. E o Senhor está dizendo: ei, isso não começou na tua mente, isso começou lá no Gólgota. Isso não começou na tua mente, isso começou no Gólgota. Porque de um lado teve um bandido que disse: Ele é. E a alma começou lá, era um outro que estava do outro lado, começou a questionar: se tu és mesmo, por que tu faz alguma coisa e nos tira daqui? Se tu és o Cristo, Senhor, muda isso aqui. E Deus está dizendo assim: quando você tem uma revelação de quem é, você não se preocupa em eu mudar nada aqui fora. Você se preocupa se eu estou contigo, se eu estou contigo, se eu estou contigo. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra, meu Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Aquela mentalidade, aquela caveira é a figura da totalidade da morte do homem morto. Então Jesus não é levado por ali por um acaso. Tudo é profético. Tudo tem a ver com esse tempo que você está vivendo. Tudo tem a ver com esse tempo e essa oração que você olha e diz assim: Deus, eu não estou vendo nada. Deus, faz alguma coisa. Me tira dessa condição que eu estou hoje. Me tira desse lugar que eu estou. Mas quando tu tens uma revelação dele, ele diz assim: filho, eu sei que está difícil, filha, para ti, mas eu estou contigo. Eu venci a tua mentalidade. Eu venci o espírito que te prendia, que te governava, que reinava sobre você. E agora, filho, agora é um tempo em que você vai declarar para você mesmo e para o diabo que você é livre. Não pela tua capacidade, mas pelo que eu fiz, pelo que eu sou em você. Vocês estão entendendo isso, irmão? Quando a Bíblia diz assim: eu sou o alfa e eu sou o ômega. Quando Ele diz eu sou o início, Ele está dizendo assim: a tua vida não começou nessa desgraça que tu está. Essa tua vida não começou nessa luta que tu está. Essa vida começou em mim. Só que quando você nasceu caído. Você nasceu sob a influência do velho homem. E você construiu um altar. Um altar de idolatria. Aonde o único idólatra que era adorado era você. E sempre que há um altar de idolatria, nunca tem somente um Deus, sempre tem outros. Mas o primeiro a ser destruído é o teu. E consequentemente tudo que tu agregou para esse altar. Porque quando alguém tem um altar em casa, é para adorar, é para glorificar, é para se prostrar. E é por isso que quando antes de Cristo entrar na minha vida, eu tinha um altar de idolatria, onde eu adorava a minha vontade, aonde eu queria fazer a minha vontade. E consequentemente eu fui trazendo coisas para esse lugar, eu fui trazendo coisas para esse altar. Mas quando eu chego no livro de 1 João, ele diz: aquele que amar o mundo não é digno de mim. Aquele que ama as coisas desse mundo
Quando você começa a vir para Ele, você precisa quebrar o altar da idolatria. Você precisa quebrar o altar da idolatria. E o primeiro altar de idolatria que é quebrado é a tua vontade. Por isso que Jesus, tomando a sua cruz, uau! Tomando a sua cruz, Ele vai, Ele sobe. E naquele lugar que onde está ali a caveira, uma tipologia das trevas, uma mentalidade, Ele diz: quando eu for levantado, que Ele diz: quando os meus pensamentos forem maior que os teus pensamentos. Não entenderam? Senti que tu não entendeu. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não entenderam de novo? Meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Quando eu for levantado, eu vou atrair. Quando eu for levantado, eu vou atrair. Amado, deixa eu te dizer, quando Ele está dizendo assim: ei, para de olhar para o horizonte, para de olhar para aqui, para de olhar. Ele disse: quando eu for levantado, quando a minha mentalidade for plantada em você, você vai poder levantar teus olhos. Eleva os meus olhos para o alto, de onde vem meu socorro? De onde veio o meu socorro? Existe uma guerra dentro de você, a tua mente carnal, viciada, a tua mente passiva, a de alguém para ser feliz, a tua mente que muitas das vezes fez com que você se deleitasse em coisas, em dinheiro, em tudo que o dinheiro produz. Agora Ele está dizendo assim: ei, estou te trazendo para um outro nível. Mas nesse lugar e nesse nível você não entra com essa mentalidade podre, carnal. Você tem que se esvaziar dela. Você tem que fazer uma escolha. É uma guerra, escute, é uma guerra. Qual guerra? Escolher não pensar como um derrotado é uma guerra. Pastor, então eu vou pensar como um vencedor. Não, você precisa ter uma revelação dele, porque foi ele que venceu. Foi ele que venceu. Não se trata de pensamento positivo. Se trata de você se submeter ao Espírito Santo e começar a entender que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele te tirou do império das trevas, transportou você, como diz Colossenses 1,13, transportou para o reino do seu Filho. Escute, Ele te tirou das trevas. Que treva é essa que Ele te tirou? Que treva é essa que Ele te tirou? De uma mentalidade onde você não conseguia enxergar nada, que você era totalmente passivo, que você aceitava tudo. Ele disse assim: eu tirei você. Tirou quem, pastor? O teu espírito dessa opressão. Agora é você que precisa migrar conscientemente, entrar por esse novo e vivo caminho. É você que precisa entender. Uma coisa é o que Deus fez no teu espírito, outra coisa é o que você se move por uma realidade daquilo que Ele fez naquela cruz. Ele transformou você por dentro. Então eu não sou a realidade daqui de fora, eu não sou as provas que eu vivo aqui fora, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou no meu espírito. E é por isso que eu preciso descobrir isso, irmão. Abre Isaías comigo. Oh, Rakabasuriandara, Sheka Balabasuriandara, Remanana Masurianderemanayandara, Mamama, Ruke de Candara, capítulo 55. Por isso que eu estou falando para você, às vezes a gente está anos patinando. A Bíblia diz que se passou uma geração inteira no deserto, 40 anos se passaram. Muitos contam uma geração de 40 e 40. Eu estou com 43 anos. Quando eu completei 43 anos em abril, começou a vir essa questão do corona, tudo isso. Eu digo: meu Deus, eu estou fazendo parte de uma nova geração que está se levantando. Uma geração vai até 40. De 40 para frente começa uma nova geração. O que nós estamos vivendo como geração, há 40 anos atrás ninguém viveu. Nós estamos vivendo coisas que muitos não viveram. Nós estamos desfrutando de tecnologia que ninguém tinha desfrutado. E vamos viver muito ainda. Mas nós que precisamos entender o seguinte: nós somos uma referência para aquela geração de criança que está vindo. Nós temos filhos que fazem parte dessa nova geração, que precisam ter alguém que aponte o caminho. De alguém que não está passiva na sua mentalidade, mas que entendeu que naquela cruz, quando Ele está ali
entre dois ladrões na mesma condição. Alma e espírito estavam na mesma condição. Qual a condição? Mortos. Qual a condição? Mortos. Tanto a alma como o espírito. E quando ele veio para te dar. E como as pessoas vivem como isso não fosse uma realidade. Como as pessoas vivem como isso não fosse. Como as pessoas vivem como isso parece estar tão distante, entende? Tem pessoas que dizem assim: meu Deus, será que um dia eu vou viver isso? Será que um dia eu vou viver essa glória? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tem muitos de vocês aqui, Deus está falando agora, talvez que estão nos ouvindo, que estão reproduzindo o que os seus pais reproduziram, vivendo a história dos seus pais. Nada é mais claro do que isso, do que uma fortaleza geracional que foi agindo de geração em geração, e que muitas das vezes quer governar sobre você, quer reinar sobre você, quer dizer assim: ó, tu está passando o que o teu pai passou, tu está passando o que a tua mãe passou, as mesmas lutas deles, mas o que aconteceu na cruz é uma realidade. É uma questão de mentalidade, é uma questão de nós nos posicionarmos, é uma questão de dizer: Deus, meu pai sofreu isso, eu posso estar até vivendo isso, mas a tua palavra diz isso. Então eu não vou viver o que eles viveram, eu vou viver o que o Senhor tem para mim. Eu vou viver o que o Senhor tem para minha história. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Por isso que eu estou aqui hoje, me prostrando, dizendo: Deus, eu quero viver a tua realidade na minha vida. Isaías 55, versículo 8. Versículo 8 diz: porque os meus pensamentos, olha o que o Senhor está dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E Ele está dizendo assim: nem os teus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Sabe por que eu aprendo aqui, querido? Que eu não tenho um caminho a trilhar, eu não tenho um pensamento a ficar oscilando. Ele é o meu amém, Ele é a mente de Cristo em mim, Ele é a verdade em mim, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não tenho que oscilar, eu não tenho outra, querido, eu não tenho um atalho para seguir. Eu só tenho Ele. Ele é. Olha o que o Senhor está dizendo: porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, meu Deus, meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Ele está dizendo o seguinte: filho, filha, não escolha se submeter ao que você tem pensado nesses últimos dias. Os meus pensamentos são mais altos. O apóstolo Paulo, com a revelação de quem ele é em Cristo, diz assim: estou assentado com, aonde? O problema todo é que nós precisamos saber onde estamos e em quem estamos. De que perspectiva Paulo estava vendo as coisas? Estou assentado com Cristo aonde? Mas ele está na terra, tio. Ele está na terra. Ele está dizendo assim: minha carne não é a minha referência. Eu sei onde eu estou no Espírito. Eu Por isso que nós precisamos entender quando ele fala em Colossenses que ele nos transportou do império das trevas. Peraí, como é que ele me transportou, Alexandre? Se eu estou aqui enrolando docinho. Mas a Bíblia diz que ele me tirou das trevas para o reino do seu filho, hein? E como é que eu estou aqui enrolando docinho? Está dizendo assim: cara, aconteceu algo no teu espírito violento, meu irmão. Aconteceu algo violento no teu espírito. Deixa eu te dizer, o céu não é um lugar onde tu vai. O céu é uma pessoa onde tu está, que tu conhece por uma revelação. E ele está dizendo assim: cara, tua carne está aqui. Você está trabalhando, enrolando docinho.
mas você está sentado comigo. É desse lugar que eu quero que você olhe a sua vida. É desse lugar que eu quero que você enxergue as coisas, e não no nível da terra. É do nível de onde você está. A questão é que eu não posso pensar daqui como se eu estivesse lá. Eu preciso estar lá. Eu preciso do Espírito Santo, porque quando ele diz assim, ele me tirou do império das trevas, do império da ignorância, e me transportou para o reino do seu Filho em amor. Reino nada mais é do que governo. Quando ele me governa, quando eu não me deixo ser levado pela circunstância, e com isso eu não estou dizendo que a onda não vai bater no teu barco, eu não estou dizendo, Ricardo, que não vai vir vento, que parece que vai tudo, o teu barco pode pegar um vento as velas vão embora tudo, irmão, mas quem está dentro vai sobreviver. Quem está dentro vai sobreviver. Quem está dentro vai sobreviver. Pastor, mas eu não queria estar passando o que eu estou passando. Nem eu queria estar passando o que eu estou passando. Talvez a tua guerra não é do mesmo nível que o meu, mas não significa que é diferente. Cada um tem as suas batalhas, cada um tem suas guerras. E é nessas horas que as batalhas são levantadas, que nós precisamos da revelação do Senhor, para estar em um lugar chamado Porto Seguro nele, para que nós possamos entender que a minha mentalidade velha, ela está aqui, ela precisa ser o quê? Transformada. Mas ela não é transformada por um passe de mágica. Pim! Não. É eu que preciso agora renovar a minha mente. Outrora eu acessava o engano. Outrora eu acessava o engano. Mas agora eu tenho uma verdade. E quando eu leio a Bíblia, parece que o que está aqui está tão longe. Parece que o que eu estou lendo aqui está tão distante. Parece que o que eu estou lendo aqui é um conto de fada. Parece que é uma historinha. Porque é assim que muitas pessoas que estão lá fora vê o Evangelho. Bando de louco que acreditam numa Bíblia e em alguém que prega uma palavra para eles. Mas se nós olharmos do mesmo nível, mas quando estamos em Cristo, quando temos esse entendimento de batalha que é a nossa mente, aonde eu preciso todos os dias pedir ao Espírito Santo: Pai, me traz revelação. Me traz revelação, Senhor, de quem eu sou em Ti. Porque minha carne, a minha natureza humana, ela sempre quer se voltar para a sua fonte. A fonte da minha carne é a terra, mas a fonte do meu espírito é o céu. Não, você não entendeu. Tudo responde à fonte. Se você qual é a fonte do peixe, Mariana? A água. Tira o peixe da água. Às vezes eu estou vendo lá em casa aqueles programas de pesca, né? Aí tem gente que pesca só por prazer de pegar o peixe, tirar, bater foto, depois bota na água de novo. Eu disse, mas rapaz, eu ia botar uma luta para pegar um peixe. E eles fazem isso. Eles pegam o peixe e quando eles tiram da água, o peixe fica assim, ó. E ele bate foto. Depois eles pegam o peixe e colocam de novo na sua fonte. Se você tirar uma planta da terra, a fonte dela. E aí se você disser assim, bota no jarrinho com água, vai aguentar um pouquinho, mas daqui a pouco a água não é a fonte dela, ela vai morrer. Consegue entender? Agora, qual é a tua fonte espiritual? Por isso que quando Jesus vai conversar com Nicodemo, diz assim: Nicodemo, quem nasce da carne, mas quem nasce do Espírito? Quem tu é? Tu é em todo tipo de sofrimento até aqui? Ou tu é o Espírito que tem dentro de ti o Espírito de Cristo, uma mente que te governa de dentro para fora? Que quando essa mente começa a operar em nós, sabe o que acontece? É como se uma bomba assim, ó. Bum. Como Deus fala, aí vem a tua mente natural e faz isso, ó. Bum. Tenta fazer com que o que Deus está falando pare dentro de você. Às vezes você diz assim, pastor, Deus tem falado tanto comigo, mas não sai do lugar.
Sabe por que eu não saio do lugar? Porque eu tenho pedido para Deus mudar uma mente que Ele diz: é você, não seja passivo. Comece a ordenar a sua mente. Abra 1 Coríntios comigo. Tem alguém aí? 2 Coríntios capítulo 10. Se alguém está sentindo dor de cabeça, a mente começou a... Nós estamos em um culto de guerra, de batalha. A gente começa a pregar isso, tem gente que começa a sentir a fonte latejar assim, ó. Fica tranquilo, vai declarando: essa dor não é minha, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Tá entendendo? Eu admiro tanto vocês assim, tu, a Lei, que tem uma cabeça tão grande. Eu queria ter uma cabeça assim, irmão. Eu ia ser muito inteligente, mais capacidade. Ai, gente, glória a Deus. Deus é bom demais, né, irmão? Acharam 2 Coríntios 10? E tu também entra no pacote, não fica de fora, não. Deusinho, eu tenho que falar assim pra gente dar uma risada, porque vocês estão tão sérios. E o pior é que eu nem sei se vocês estão rindo, porque tá tudo de máscara. Mas vamos lá. Aí quando a gente começa a entender isso, presta atenção. O apóstolo Paulo foi um cara tremendo, velho. Paulo foi um cara que, quando Deus se revelou para ele, esse cara teve revelação do Espírito, e ele lutou contra uma mentalidade, irmão. Ele teve que abrir mão de tudo que ele passou a vida dele toda investindo aqui, aos pés de Gamaliel, investindo numa mente natural, conhecimento. Quando ele tem uma revelação de Cristo, a primeira coisa que Deus faz, deixa ele cego, ele não enxergar mais nada aqui fora. Ele começou a ver coisa aqui dentro, irmão, que ele não via em livro nenhum. E aí chega uma hora que ele diz assim, ó: eu considero tudo que eu aprendi como escória, para poder conhecer mais a Cristo, por revelação. Ele trocava tudo que ele aprendeu. E sabe, quando eu olho para a igreja, quando eu vejo a igreja querendo investir tanto em conhecimento somente teórico, mas irmãos, até disso o diabo se aproveita. Até de conhecimento que não é filtrado pelo Espírito Santo, Satanás se alimenta. Ele usa para te colocar em um lugar de juiz na vida de pessoas, para te colocar em um lugar que substituir o lugar de Deus. Mas esse evangelho que a gente está pregando não é um evangelho teórico, é um evangelho prático. Esse evangelho é um evangelho prático. Diga para alguém que está ao teu lado, diga assim: é um evangelho prático. Diga: fica tranquilo, Ele vai te levar a praticar esse evangelho. Não se trata de nós simplesmente ler, nós somos introduzidos a viver isso. Um culto como esse, amanhã tu não sabe o que é que tu vai passar, tu não sabe como é que vai ser teu dia, mas eu quero afirmar para você que teu dia já está tranquilo, firmado em Cristo. Tu é mais do que um vencedor. Parte daí, as guerras vão vir, batalhas vão vir, lutas vão surgir, mas comece a lutar de um outro lugar, não desse nível. Suba, amém? Então lá, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz assim, ó: porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir o quê? Ele está falando de fortaleza. E essas fortalezas são justamente as que se levantam contra o conhecimento daqueles que desejam conhecer mais o Senhor. Sabe, irmãos, nós estamos pregando um evangelho onde as pessoas, nós estamos levando vocês a conhecer mais a Deus, a conhecer mais o Senhor, a se voltar para dentro. Aí Deus agora está fazendo o quê? Permitiu, né? Deus está permitindo tudo isso acontecer na nossa nação. As igrejas fecharam, o povo de casa, aqui para nós, não vamos falar alto para ninguém escutar. Será que o povo foi tudo orar mesmo dentro de casa, ou ficaram tudo no WhatsApp, Facebook? Porque Satanás continua guerreando para prender o quê? A nossa mente aqui fora. Bom, agora eu vou domingo, o culto ali, ó, já teve, estava assistindo agora, vou falar porque é de Deus. Estava assistindo agora, já saiu, já foi no WhatsApp, voltou de novo, fica assim. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que essas pessoas parem para ficar ouvindo isso.
Quando Jesus diz conhecereis uma verdade, não é um conceito bíblico. Quando você tem uma revelação de quem eu sou no teu espírito, a tua alma, ela precisa passar por esse processo aqui, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir o que, Alexandre? Fortaleza, diga fortaleza. E aí ele diz assim, e destruir o quê? Sabe o que a tua mente e a minha é? A nossa mente carnal é boa de argumento. Ela gosta de argumentar. Sabe por que tu está nessa luta? É por causa da tua mulher, é por causa do teu marido. Sabe por que tu está nessa luta? É por causa do governo, é por causa disso. Sabe por que tu está nessa luta? É porque tu saiu antes era para ter ficado mais um tempo. O diabo começa a argumentar. Sabe por que tu não é feliz? Porque tu tomou uma decisão errada. Tem muita gente que está presa em argumento. E o argumento, sabe sabe qual é o pior do argumento? É que a pessoa está na igreja, tu chega, cumprimenta ela, paz irmã, paz pastor. Mas dentro dela, está numa guerra. E aí se alguém diz assim, ô pastor, viu a irmã lá? Vi, como é que ela está? A irmã está bem, está voando. Teve uma hora no culto que ela até deu uma rajada em língua estranha. Mas ninguém sabe como é que você está por dentro. Porque assim como um câncer é silencioso e mata, assim uma mentalidade que não é transformada, mais cedo ou mais tarde, se você não se deparar contra ela, ela vai te matar, espiritualmente falando. Então não adianta ficar fugindo dela, tu vai ter que encarar ela. Tu vai ter que encarar usando o quê? A verdade. Eu sou pastor, eu sou um homem como você. E você acha que o diabo também não tenta falar? Sabe que no momento que a gente está vivendo, tu acha que o diabo também não vem dizer assim, pois é, olha aí, ó. Pois é. Precisamos ficar escondidos em Cristo. Se submeter a uma verdade. E ir até o fim. Deixa eu te dar um conselho. Quer ver as coisas mudar na tua vida? Ninguém? Só um lá atrás. Só dois. Tá bom, dois tá bom. Deixa eu dar um conselho. Vá até o fim. Mesmo perdendo tudo. Vou repetir. Vai até o fim. Já dizia um ditado gaúcho: nós demos um boi para não entrar numa briga, mas também demos uma boiada para não sair dela. Vai até o fim. Vai até o fim. Eu sei que para muitos está difícil, mas a palavra para você é: vá até o fim. Ele é o alfa. Aí tu entende o que eu estou falando. Ele é o alfa. A estrada que tu está passando, ele já passou. Ele passou e disse assim: meu filho vai passar aqui. Ele vai sentir. Não vai ser fácil, mas ele vai vencer. Porque quando ele tiver prestes a jogar a toalha, eu vou gritar dentro dele: seja macho, rapaz. Levanta. Come. Bebe. Porque a tua caminhada ainda é longa. Deus não terminou o que Ele começou na tua vida, meu irmão. Vai até o fim. Vou repetir, vai até o fim. Pastor, mas para mim não dá mais. Vai até o fim. Se tu está nele, essa palavra não é para quem não está nele, essa palavra é para quem está nele. Quem está nele vai até o fim. Quem não está, pare agora e recomece. Agora, se você está nele, não sei o nível de guerra que você está vivendo, mas pelo Espírito eu te digo, vai até o fim. Pastor, mas está difícil. Lá na última hora Deus vai fazer alguma coisa. Às vezes Deus age assim. No último minuto, quando você diz assim, acabou, está perdido, Ele vem e aparece. Eu particularmente já briguei com ele, já pedi para ele não fazer isso, mas quem sou eu, né? Eu falei como filho assim, que tem liberdade. Eu disse: Deus, o Senhor está
faz a gente quase morrer do coração. Eu achando que tinha que parar tudo, aí o Senhor chega na última hora e... Teve um ano aqui que nós estávamos numa luta para pagar o aluguel no final do ano, uma luta, irmão. E era dezembro, e minha família toda, Eduardo, tu vai vir para o Natal? Eu digo, pela fé vou. Mas não tinha dinheiro para viajar. Faltava ainda na época, parece que 9.200, né, Cris, para fechar o aluguel. E o povo tudo pegou, o 13º, comprou presente para a família, comprou panetone e fizeram as festas e esqueceram de dizimar. Eu digo, misericórdia. Às vezes não é nem que esqueceram, não, é Deus que dá um esquecimento para provar a gente. Aí era o último culto. Tipo, o último culto era dia 24. E aí eu disse, é hoje. Minha fé, sou homem de fé, né? Prego. Falei, Cris, fica tranquilo que vai dar certo. Acabou o culto. Cheguei na salinha, Cristiano, fala meu filho, entrou quanto? 300 e pouco. Eu digo, oh meu Deus. Minha fé põe lá no tornozelo. E eu já pensei comigo, esse ano não vou ver minha mãe, não vou poder estar com a minha família, mas pelo menos vamos estar vivos, vamos ver o que vai dar. Desanimado. Um abençoado aqui no culto trouxe o dízimo, mas não quis botar aqui. Esperou o culto acabar e ficou lá na rua me esperando para entregar na minha mão um dízimo de 3.000 reais. Quando ele me deu, eu disse assim, ô seu infeliz, por que tu não levou lá, rapaz? Não, que eu queria entregar para o Senhor. De quase que eu morri do coração. Até isso Deus faz. Não entrega agora, deixa que eu vou ensinar esse cara que fala de mim, que prega de fé. Eu vou ensinar ele. E eu digo para você uma coisa, vá até o fim, porque você vai aprender todo dia o que é andar com ele. Vou repetir, vai até o fim. Não, se tu tem alguém aí do lado que tu conhece, diga assim, vai até o fim, vai. Vai até o fim. Esse aqui já pensou em jogar a toalha umas quantas vezes? Não sei. Eu digo, vai até o fim. Vê o que tu pode fazer. Ninguém vai forçar ninguém a nada aqui. Nem Deus vai te forçar a andar com Ele. Nem Deus vai te forçar a fazer escolhas. A minha escolha é voluntária. A minha escolha é por fé. A minha escolha é, Deus, eu confio no Senhor. Alguém está entendendo? Só para resumir. Então aqui ainda no livro de 2 Coríntios. Grava essa palavra aí, anota na tua Bíblia. Precisa ir até o fim. Vai até o fim. Porque se tu for até o fim, tu vai entender que Ele é o alfa, o início. Eu não quero começar com Ele só. Eu quero terminar com Ele. Tem muito pastor que começou com Ele, que hoje está desviado. Porque passaram o que eu estou passando. Passaram o que tu está passando. Mas em algum momento, eles ouviram a voz natural deles. Porque a nossa mente fala. Consegue entender? A nossa mente fala, mas o Espírito também fala. E a maior dificuldade nossa é entrar em um lugar para ouvir o Espírito Santo. Porque até nisso, uma alma agitada não consegue ouvir Deus. Um exemplo, se você tem, né, mineirinho, conta para pagar, boleto para pagar, e está tudo fechado. Aí você vai orar, bem tranquilo, imagina, ó Deus, Tu és o Deus que cuida de mim. Não, aqui dentro tu está apavorado. Aqui dentro tu fica, Deus, como é que vai ser? Eu não sei de onde tirar. Só dando exemplos rasos. Porque ninguém sabe como é que a gente está por dentro. Às vezes dentro da gente está um tribulhão de coisa, cara. E como é difícil buscar Deus nesse momento que a cabeça está assim, ó. Quer ver? A Bíblia diz assim, ó: marido, viva bem, em harmonia com a tua mulher, para que as tuas orações não sejam. Ou então num relacionamento, quando o casal discute, briga, o homem fica triste, ele sabe que tem que orar, mas chega lá e não consegue, porque a mente dele está aqui, ó. Consegue entender?
Alguém está entendendo? Então isso tudo, nós precisamos aprender a lidar com isso. Por isso que tem pessoas que enquanto você ficar aqui, ela não sai da tua cabeça. Quer se livrar dela? Vai até ela e pede perdão. Pronto, o que aconteceu? Te livraste de meia dúzia de demônio. Uma fortaleza caiu em nome de Jesus. Agora, enquanto você fica no teu orgulho dizendo, mas eu tenho razão, cara, a razão é minha, a tua mente fica aqui, ó. E eu estou falando de situações que eu já vivi nessa casa. Eu quero dizer para você, irmãos, que tem horas que nós precisamos permitir que Deus nos leve a quebrar o nosso orgulho, porque o orgulho é o motivo e a queda de muitos. Porque o orgulho não nos permite. Porque você já parou para analisar quando a Bíblia diz assim, ó, confessai os vossos pecados quando tu peca, o que acontece? O demônio na tua mente, miserável, pecador, tu é filho do Satanás, e tu fica ali. Aí chega alguém, ô meu irmão, ô ungido do Senhor, tu faz Onde é que tu está perdendo a guerra? Agora, quando eu chego, pastor Tiago, para alguém da minha confiança, diga assim, cara, eu preciso confessar algo que eu errei, julguei, mas eu não quero mais viver essa vida. Sabe o que acontece? O demônio, rapaz, parece que ele pula naquela coisinha elástica das crianças pular. Pum, e sai. E você é liberto daquele pensamento na hora. Agora, quando você não confessa, o que acontece? Você vai secando, 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 até o ponto de muito dizer, não adianta mais para a igreja, eu sou uma mentira, eu sou um engano, e vai embora. E sabe por que ele foi embora? Porque ele é orgulhoso. E Deus resiste. Deus tira, Deus. E Deus diz, confesse para alguém. Não vou tirar. Ai Deus, tira Deus. Se eu tenho que pedir perdão é só para Deus. Mas só que Deus vê orgulho dentro de ti. E Ele resiste. E aquele negócio não sai. Mas quando eu digo assim, gente, eu preciso confessar. Uma vez o cara chegou para mim e disse assim, pastor, eu preciso confessar uma coisa. O quê? Eu não gosto de ti. Eu não gosto de negro. O dia que tu veio botar a mão na minha cabeça, eu disse, eu não acredito que esse negrão vai botar a mão na minha cabeça. Tu me perdoa? Eu digo, te perdoo. Dava risada na cara dele. Mas ele ficou com aquilo por muito tempo preso dentro dele. Consegue entender? E quando ele liberou, quem foi livre? Ele. Eu? Tô do mesmo jeito. Só para encerrar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E ele então destrói todo argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento e levando cativo, e levando cativo, o que é uma pessoa levar alguém cativo? Prender. Pastor Ricardo, presta atenção nisso. Levando cativo todo pensamento. A obediência de quem? Mas Cristo está onde? Cristo está onde? Dentro do teu espírito. E ele diz assim, pegue teu pensamento, traga a ele a obediência. Só que eu não estou lendo a Bíblia. Eu não sei qual é a vontade dele. Então eu vou levar meu pensamento à obediência do quê? Então preste atenção. Ai pastor, eu estou sem vontade de ler a Bíblia. Repreenda. Isso é demônio. Pegue a Bíblia e diga, Espírito Santo, senta comigo aqui, me ajuda. Porque tem verdades que vão pular para dentro de ti, que vão testificar de quem Ele é. E quando um pensamento bater contrário, tu pega aquele pensamento e diz, mas a palavra diz isso. E eu pego o meu pensamento e levo ele cativo à obediência a Cristo, que não é um texto, é uma pessoa.
que se revela através da sua palavra, que se revela através das suas escrituras, que quando você lê um texto, ele pula como uma verdade dentro de ti, e quando o diabo vem te enganar, você pega aquele pensamento e diz, mas a Bíblia diz isso, e eu fico com o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Por isso que quando o pastor Ricardo de São Paulo, ele ministrou uma palavra aqui, foi violento demais, e ele estava falando comigo, e disse assim, pastor Eduardo, a Bíblia diz que eu já estou morto, estou escondido em Cristo, para o coronavírus me pegar, ele tem que entrar em Jesus e me achar. E eu disse, rapaz, ele disse assim, eu não estou pedindo para tu crer, ele disse assim, essa é a condição que eu creio, isso é muito pessoal de cada um. Agora escute, de tanta informação que a gente escuta, né? Liga a televisão, informação, isso e aquilo, e pá, a gente sai de casa com medo, apavorado. As pessoas estão com medo porque elas estão recebendo a informação, mas nós devemos também ter uma outra informação. Não temas, eu sou contigo. O Senhor está dizendo que eu não tenho que me cuidar? Não, se cuide, mas eu estou dizendo, não tema, não deixe o medo te impedir dentro de casa, te trancar, te deixar. Tenha bom ânimo. Amém, gente? Tenha bom ânimo. Jesus disse, eu venci, vocês também vão vencer. Quando Jesus ele é levado para o batismo, Mateus capítulo 4, o diabo vem e ele diz assim, se tu és o Filho de Deus. Por que ele está falando isso? Porque o diabo, ele entendeu aquela voz quando o céu se abriu e veio uma voz do céu e disse assim, esse é meu filho e nele eu tenho prazer. Cara, isso aqui é muito forte, nem todos vão entender. Você já deve ter ouvido assim, ó, o que Deus fala comigo o diabo não sabe, até onde Deus não permita. Porque tem coisa que quando Deus declara sobre a tua vida, Ele declara para você e declara para o inferno, eu vou usar esse rapaz aqui. Aí o diabo, então vou matar ele. Não vai não. Escute, o céu se abriu, veio uma voz, esse é meu filho. Vem o diabo e diz o quê? Se tu és o filho. De onde é que ele está tirando isso? Porque o diabo ouviu, Deus, escute, quando chegou a hora de Jesus, Deus não escondeu Jesus, não é você que ele vai esconder do inferno, Deus não vai esconder você do inferno. Quando Deus diz que está contigo, todo o inferno sabe que Ele está contigo. Vou repetir, quando Deus diz que está contigo, todo o inferno sabe que Deus está contigo. E é por isso que muitos aqui que estão aqui hoje, muitos que estão nos ouvindo, talvez esteja assim, eu estou sozinho, eu não tenho ninguém comigo. E Deus está dizendo, larga essa mentalidade de lado, rapaz. Eu sou contigo, rapaz. Eu sou contigo. Eu não estou nem deixando ninguém te mandar WhatsApp, ninguém te ligar, para tu entrar em crise, para eu te mostrar que eu estou contigo. Porque o diabo já sabe, menos tu. O diabo já sabe, o inferno já sabe, menos você. Agora quando eu sei, pelo Espírito que Ele está comigo, rapaz, aí a Bíblia começa a ter vida. Porque todos quando te abandonar, quando todos virar as costas para você, você tem uma certeza, mas Ele está comigo. E a minha mentalidade se apoia em cima dessa verdade. Se coloca de pé, se coloca de pé. Levante as tuas mãos, levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos, levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos como alguém livre, 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 livre. Racapatoriada rabachu, ricada rabassuriada rababababababababa. Levante as tuas mãos, levante as tuas mãos. Adore o Senhor, adore o Senhor. Como alguém livre, como alguém livre.
Shacataraba suriada rabalaba suriada rabalaba rabalaba rababa, que primeiro me amou. Aleluia! Declare. Quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Nós queremos contemplar a tua face, Senhor. Nós queremos contemplar quem tu és, Espírito Santo. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Nós declaramos uma mentalidade transformada pelo posicionamento. Eu quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu te adoro, Jesus. Face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Espírito Santo, derramando uma graça, Senhor, sobre a vida dos teus filhos aqui nessa noite. Eu quero olhar na face. Derramando uma graça sobre eles, Pai. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Levante as tuas mãos, deixa fluir a unção, deixa. Eu quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Chega, passou. Eu quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Senhor, eu sei que algumas pessoas aqui vão se reposicionar, vão sair de uma mentalidade passiva, vão entrar em um lugar, Senhor, onde vão priorizar ouvir a tua voz, que vão, meu Deus, Pai, começar a partir de agora a ter revelação do teu Espírito através da tua palavra, daquilo que o Senhor diz e daquilo que o Senhor fala. Você não é o que os teus pais viveram, você não é o que a tua família diz que tu é, você não é o que o teu passado é. O que Deus através do seu Espírito revela, Ele revela com tua glória. Ele revela: vem, beija-me com tua glória. Com tua glória, vem, beija-me, com tua glória, deixa teu rio fluir, diga, deixa teu vento, o Espírito Santo está soprando sobre ti, queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir, até de dentro pra fora, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro pra fora, vem queimar
consumir de dentro. Espírito Santo, abre as tuas mãos. Pai, até aqui os teus filhos vieram se esforçando, fazendo até mesmo força para poder chegar a um lugar em Ti. Mas queremos andar em graça, queremos andar, Deus, pela graça do Teu Espírito em nós. Então eu oro para que a partir de agora, em nome de Jesus, as revelações da Tua palavra, de quem Tu é, aonde todo o futuro dessa pessoa está escondido numa semente, aquilo que Tu nasceu para ser, o que Deus chamou você para expressar, isso está intacto. Jamais o Senhor permitirá que o diabo toque nesses projetos. Ele pode tocar em todas as coisas da tua vida, mas no que Deus tem para você, no que Deus chamou você, isso Ele não pode tocar. Isso é pessoal, isso é único e não depende de ninguém, só depende de você crer. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Diga, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Diga, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Diga, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite. Colocamos agora, Senhor, a cidade em que nós estamos, colocamos Capivari, colocamos Laguna, Garopaba, toda essa região, colocamos o nosso estado e pedimos que o Senhor, meu Deus, esteja guardando os teus nesse tempo. Guarda os teus, meu Deus, guarda aqueles que o Senhor tem um propósito, Senhor. Meu Deus, nós oramos, abençoamos também os estados do Rio Grande do Sul, pessoas que estão conectadas a nós agora. Que o Senhor visite essas cidades e derrame também da tua graça e da tua misericórdia. Oramos para que o Senhor esteja guardando os teus. Separa os teus para esse tempo, Senhor, para poder expressar quem tu é, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vão com Deus, vão com Jesus. Que o Senhor te dê uma semana ricamente abençoada. Amém. Vai com Deus, vai com Jesus. Encontrado pelo teu amor, pelo seu amor, eu sou totalmente teu. Eu fui